Então, iniciando, sabemos então que esse nosso estudo, iniciando esse encontro, ao estudar o assunto da Cabala, queremos trazer para nós esse conhecimento que vai proporcionar essa união entre as várias dimensões do nosso mundo, dimensão física e a dimensão do mundo metafísico, juntamente com as várias dimensões do nosso eu, o nosso corpo físico e a nossa alma. Através desse estudo, nós queremos abrir os canais de comunicação entre todos os níveis, e abrindo esse canal de comunicação, nós vamos conseguir ter, escutando a voz da nossa alma, um direcionamento melhor para fazer a nossa correção e conseguir realizar o nosso maior objetivo aqui nesse mundo, que é manifestar a luz e santificar esse nosso mundo físico a todos os momentos, não só na hora da meditação, mas nas nossas ações do cotidiano, nas nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta. Então, hoje nós vamos começar o nosso encontro mais uma vez, muito feliz por essa oportunidade de estarmos juntos. Essa vela foi acesa justamente para afirmar essa nossa conexão e a vontade. Ela vai estar direcionada aqui do nosso lado, nos acompanhando. Nosso encontro de hoje começa porque nós estamos iniciando mais um ciclo. Nós, hoje, essa semana, estamos iniciando um novo ciclo, que é o quarto livro da Torá, que é esse livro chamado de Números. Foi traduzido de Números por ser um livro que, durante ele, a gente tem ali uma contagem, vários números aparecem, e talvez quando ele foi traduzido, né, para o grego, o tradutor colocou ali números, é uma contagem, e realmente existe uma contagem das tribos, contagem de cada cabeça de cada tribo. Realmente existem vários números sendo apresentados ali. Então, de uma forma simplista, foi dado a este livro o nome Números. A gente estuda a Cabala, a gente sabe que é muito mais do que isso. Do hebraico, se a gente pegar essa palavra, Bamidbar, que seria o nome deste quarto livro, ele traduz no deserto. Nós vamos fazer várias reflexões sobre esse assunto. Para a gente chegar nesse livro, No Deserto, em primeiro lugar, eu gostaria de refletir com vocês algumas questões sobre o assunto no deserto. Sabemos que a primeira palavra de cada paraxá, de cada porção, é uma síntese de tudo que vai se apresentar naquela porção. Da mesma forma, a primeira paraxá dentro de um livro também é a síntese de tudo que vai ser apresentado para nós naquele livro. Nós chegamos agora, então, nesse quarto livro, que está sendo falado sobre uma contagem no deserto, cujo nome em hebraico é No Deserto. Nós vamos fazer alguns desdobramentos. Em primeiro lugar, o que é realmente um deserto? O que é o deserto para nós? Se a gente imaginar que o paraíso é um lugar repleto de bênçãos, de prazer, da natureza, frutos, luz, tudo que é mais divino, colorido, a origem do bem e para onde a gente quer retornar. Quando a gente coloca essa imagem e em oposição a gente coloca a imagem do deserto, o deserto é aquele lugar onde a gente se remete a uma espécie de um vazio. Por que vazio?
porque seria o local onde não existe vida. Enquanto eu tenho essa forma infinita de luz e de vida no paraíso, quando eu penso essa abundância de cor, de sustento no paraíso, quando eu penso no deserto, a imagem que vem para dentro de nós, a imagem de um lugar talvez seco, aonde eu não tenho aquele verde, eu não tenho os animais. O que eu tenho então no deserto? O deserto para mim pode significar justamente a ausência da vida, e por conta de ser a ausência da vida, vai representar a morte, o nada. Mas aí a gente pensa numa situação, porque dentro do estudo da Cabala, a gente sabe também que o deserto é considerado o local aonde seria o domínio do Satã. O que é o Satã? O que é o negativo? Quem é o nosso oponente? Por que o Satã? Por que o deserto seria o domínio do Satã? Porque quando eu penso, então, num local onde não existe vida, e se eu pensar que eu recebo a vida da luz, então o oposto seria a escuridão, as trevas. Então, o domínio das trevas no deserto. Se a gente pensar dentro da história de tantas tradições, inclusive tradições místicas, quantos sábios e mestres não se retiraram para o deserto para conseguirem, dentro do deserto, fazerem essa experiência de contato místico, como que para conseguir passar para um próximo nível. E o deserto ele traz esse conceito. Eu comecei a refletir sobre o porquê o domínio do Satã. Por que o deserto, o domínio do Satã? Porque eu já estive no deserto. E o próprio deserto em si, ele traz para nós uma beleza também. Mas a beleza do deserto, dentro de mim, dentro da minha consciência, ela se faz melhor à noite. Porque à noite, quando a gente olha para o céu no deserto, a gente tem a condição de enxergar uma quantidade de estrelas. E a gente tem para mim, né, Jaqueline, a gente tem essa visão da magnitude divina da criação, do incontável, do infinito. Quando estou num local onde eu tenho o conforto da cidade, a luz, etc., etc., eu não consigo enxergar tudo isso. Dentro daquele nada, eu consigo enxergar o que eu não consigo enxergar quando eu talvez estou quando talvez o meu foco está menos centrado naquela condição. Então, eu tenho a distração de tantas outras coisas, mas quando eu entro no deserto, eu consigo ver só o que eu preciso ver. Só que para eu conseguir enxergar o que eu preciso enxergar, eu preciso enfrentar aquele local onde existe a morte. Eu preciso enfrentar aquele nada onde existe a escuridão. O deserto consegue nos colocar dentro dessa situação. Vamos falar sobre o caminho que nós passamos até a gente chegar onde nós estamos agora neste quarto ciclo. O primeiro ciclo, que seria o primeiro livro da leitura do Gênesis, nos colocou
em contato com a nossa genética espiritual, com a dimensão da nossa criação, com a dimensão de como nós fomos formados, qual é as nossas características, o nosso DNA espiritual. Quando a gente fala Bereshit, Gênesis, nós não estamos falando, nós estamos falando da nossa criação como ser. É o livro que está relacionado, dentro da árvore da vida, ao nível de Keter. A luz que cria, que chega até esse ponto onde nós estamos sendo criados. Quando a gente passa, então, para o segundo livro, para o livro Shemot, para o livro do Êxodo, nós estamos entendendo, através daquelas leituras de Moisés, que nós saímos, então, de um local onde existe um faraó que nos domina, que é nosso líder, e que essa saída vai trazer para nós uma liberdade, pode trazer para nós o potencial de uma liberdade, e que esse potencial ele vai ser manifesto através, Shemot, traduzido como Êxodo, mas que quer dizer nomes. Estes nomes, que nomes são esses? Os nomes do nosso Criador. Como nós nos relacionamos com esse aspecto divino que pode estar dentro de nós, que é um potencial que se revela dentro de nós através dele. E a cada vez que nós passamos novamente por este ciclo, nós incorporamos de uma forma mais profunda esse aspecto divino, uma vez que nós somos ele, que ele está em nós, cada vez nós abraçamos isso. Então, são vários degraus dentro de um ciclo. Chegamos no terceiro, quando a gente fez a leitura do último livro que se encerrou na semana passada, o Levítico, que foi traduzido, Vaikra, traduzido como Levítico, traduzido então como leis, mas que na realidade é o nosso chamado para que a gente receba então daquele nosso Criador um chamado para nós mesmos de o que nós somos. O que nós somos? Qual é o nosso propósito aqui? Quem nós somos? Quando nós, então, fizemos esse caminho, primeiro livro relacionado a Keter, o segundo livro relacionado a Chokhmah, a sabedoria divina do nosso Criador, o terceiro livro ligado, então, a Binah, que é a manifestação da criação. E agora a gente chega nessa quarta fase, ligado ao nível, então, de Zeir Anpin, que é essa formação desse espírito, até que, de acordo com a árvore da vida, no próximo livro nós vamos chegar em Malhut, que é o nosso mundo físico. Nosso físico mesmo. Nesse livro, então, é como se a gente tivesse fazendo esse cânon, né, que eu já falei tantas vezes, associo ele, né, a esse fluxo, esse canal dessas etapas que vieram e que vão estar sendo canalizadas para o nosso mundo físico, quando a gente chegar no próximo nível, quando chegamos então a Malhut. Esse nível é como se a gente estivesse criando essa linha de conexão do nosso espírito entre estes vários mundos. Por que o deserto? Porque justamente no deserto nós vamos estar dentro desse local, depois de ter recebido todas essas informações, nós chegamos a esse nível onde nós podemos fazer a correção de uma realidade, onde a gente pode recriar essa realidade num nível individual e num nível coletivo.
Então, a cada novo ciclo é como se a gente estivesse recomeçando um novo eu, de uma forma pequenininha, de uma forma global. A cada ano, quando a gente revê a leitura depois de Simchat Torá, que a gente refaz o novo rolo da Torá, como se a gente estivesse implementando dentro de nós um novo sistema. Aquela pessoa que chegou nesse novo ciclo e fala, mas eu sou uma pessoa igual a que eu fui, essa pessoa perdeu tudo o que aconteceu, perdeu todas as oportunidades. Nós temos que chegar a cada ponto sendo novas pessoas e fazendo essas avaliações todo o tempo, para a gente poder entender se nós estamos andando para frente, se nós estamos parados. Agora nós estamos chegando num livro cheio de histórias. Um livro em que vão acontecer vários episódios, mas que já logo na primeira paraxá a gente entende e a gente encontra essa palavra contagem. O que significa, então, o que isso está relacionado conosco? O que quer dizer, então, essa contagem? Eu vou ler para vocês o primeiro versículo dessa paraxá, porque já que é a primeira desse livro, é muito importante que a gente faça essa contagem, essa manifestação. Então, vamos começar já pelo pé direito, já estamos começando por Hesed, já que nós temos que implementar esse sistema dentro de nós. E falou o Eterno a Moisés, no deserto de Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída, na terra do Egito, dizendo: recebei a soma de toda a congregação dos filhos de Israel por suas famílias, tribos, segundo seus pais, segundo o número dos nomes, todo homem, cabeça por cabeça. Será que Deus não sabe, cabeça por cabeça, quanto nós somos? Por que é que ele precisa pedir para Moisés e Arão fazerem essa contagem de cada cabeça? Não parece contagem, contar, olha, quantas cabeças você tem aí na sua produção? Ele precisa que conte cabeça a cabeça. Nós vamos ter aqui alguns desdobramentos, então. Primeiro, nós estamos entrando nesse novo livro, às vésperas de Shavuot. Estamos passando por um período que se chama a contagem do Homer, em que nós também estamos caminhando cada sefira da árvore da vida, que veio desde lá da saída, desde Pessah, até a gente chegar no Monte Sinai, na semana que vem. Nós vamos ter passado por 49 dias fazendo, então, essa contagem. Essa contagem que em hebraico se fala Sefirá HaOmer, a contagem do Homer. A palavra Sefirá, que tem dois sentidos. O sentido da iluminação e o sentido da contagem. Cada sefira que nós vamos andando, nós estamos recriando, nós estamos reincorporando essa iluminação, essa emanação dentro de nós. Emanação é uma parte, se a gente lembrar de Plotino, emanação é uma parte do divino, uma parte daquele Deus que retém dentro dela a essência daquele Deus. Nós vamos falar muito de partes. Nós somos uma parte, nós queremos incorporar essa parte dentro de nós, a cada sefira. E aqui nós estamos falando de contagem. Essa paraxá, lida antes de Shavuot, também tem um porquê de estar sendo lido justamente agora, quando nós vamos estar recebendo a maior iluminação
que vai ser a noite de Shavuot, ou então a descida do Espírito Santo, se a gente trouxer para a tradição cristã, a noite de Pentecostes, que é a mesma data, como se o Espírito Santo estivesse sendo incorporado, então, em nós. Quando se fala em contar a cabeça, levantar a cabeça de cada um, nós estamos trazendo aqui para o nosso contexto um mandamento em que cada um de nós representa, dentro deste todo, uma parte, e cada um de nós, dentro dessa forma coletiva, parte do todo. E dentro de uma forma individual, já que cada um de nós tem a sua centelha divina, Deus é tudo dentro do coletivo, mas nós recebemos uma parte desse Deus única dentro de nós. Então, nós também somos uma parte. Vamos pensar na criação daquele primeiro ser, aquele primeiro recipiente, se a gente pensar em Adão. Vamos lembrar o que estava escrito lá no Gênesis. Se a gente pegar o Zohar, comentários sobre essa paraxá esta semana, o que a gente vai encontrar ali? Ele vai voltar lá para o Gênesis, justamente falando da criação de Adão. E ele vai dizer, por quê, né? Vamos entender o porquê. No início, Deus criou Adão à sua imagem. A sua imagem, Deus os criou. Por que é que ele está falando, então, no plural? Por que é que Deus o criou à sua imagem e a sua imagem os criou? E aí ele segue. Macho e fêmea, ele os criou. O Zohar continua fazendo ali a explicação. Quando Deus criou, então, esse primeiro ser, ele os criou, porque aquele primeiro ser foi criado em 2 níveis. Macho e fêmea, ele os criou, como se ele tivesse 2 lados, 2 dimensões, 2 partes. 2 partes esta em que cada parte é uma parte com as suas características, mas para se tornar o todo, eu preciso das 2 partes. Então, se a gente pensar no conceito macho e fêmea, eu preciso dos 2 para chegar a esse um, mas um é diferente do outro. Então, existe uma interconexão, uma inter-relação entre estes 2, estas 2 partes. Inclusive, quando a gente fala e a gente vê as traduções, Adão e Eva, a tradução da palavra selá, que seria, em hebraico, a costela, pode ser traduzido como costela ou pode ser traduzida como lado. Então, a gente tem que do lado de Adão foi criado Eva. Ou a gente tem da costela de Adão foi criado Eva, é mais difícil da gente, porque a costela já traz para um nível muito físico, e a gente sabe que essas histórias, elas estão numa dimensão que vai muito além do físico. Talvez em alguns momentos a gente precise dessas figuras para conseguir entender esse quebra-cabeça. Mas a gente está agora entendendo que nós já estamos falando de uma dimensão que é muito acima disso tudo. Então, Adão e Eva foram criados como um único ser andrógeno, único. Quando aconteceu o pecado, e Adão, então, se dividiu, caiu e se dividiu em 1000 partes e 1000 pedaços, cada um de nós ainda somos partes desse primeiro recipiente, que foi dividido em 1000 pedaços.
Mas cada um de nós, da mesma forma que Adão e Eva precisariam para ser essa primeira criação, cada um de um lado, para fazer esse todo, cada um diferente para fazer e compor essa parte inteira, esse um, nós também somos assim. Nós também fazemos esse mesmo reflexo. Só que, como nós fomos feitos a criação, a imagem desse nosso Deus, os únicos seres, as únicas criaturas que têm a possibilidade e o potencial de fazer a ligação entre estes dois níveis, somos nós. Que níveis? O nível físico e o nível metafísico. Esse canal de união, quando nós estamos justamente falando desse nível de Zeirampim, esse ponto, só nós temos condição de fazer. Só nós podemos criar esse canal e trazer esse sagrado para o mundo físico. Quando a gente pensa no vazio do deserto, como nós fomos criados com esse potencial, quando a gente pensar no nosso sucesso, no nosso sustento, tantas vezes a gente pensa na materialidade, e nós ainda estamos na energia de touro. Já já a gente vai dizer tchau para ela, mas nós ainda estamos aqui na energia de touro. Quando a gente pensa forte no nosso mundo material, a gente pensa que ao ter a matéria, nós vamos estar satisfeitos. Mas a gente já escutou 1 milhão de vezes as pessoas que falam, mas dinheiro não é tudo, dinheiro não dá satisfação. Lógico, ajuda muito a gente ter o conforto físico e ter os aspectos materiais da nossa realidade. Nós estamos aqui. Mas só tê-los não preenche esse espaço esse espaço interno que dá para nós a sensação da plenitude. Porque como nós temos um potencial que nós recebemos, quando a gente não usa esse potencial, alguma coisa dentro de nós, que eu já estou traduzindo para vocês, a voz da nossa alma, ela fala para nós, você pode estar satisfeito, mas eu aqui não estou satisfeita. A gente só consegue sentir a satisfação e plenitude quando a gente consegue incorporar esse físico, essa luz. Talvez quando a gente está pensando nessa realidade da materialidade que está presente, ela é seca e sem vida. Quando a gente não consegue olhar para cima e ver aquelas estrelas, aquela luz que emana daquele céu estrelado do deserto. A gente está no domínio do Satã, aqui no mundo físico, que é deserto porque dele não se cria vida, é dele porque não é dele que vem o sustento, é dele porque dele eu posso propagar a escuridão se eu não conseguir fazer essa conexão, em conseguir ir além das estrelas. Porque o que dizia Abraão para nós, através da astrologia, através dessa ciência, a primeira ciência que ele trouxe para nós no Sefer Yetzirah, que é que ele queria dizer para nós? Ele queria dizer para nós que nós somos influenciados por todas essas leis que se manifestam no nosso universo. Mas essas leis que estão agindo, elas não são o nosso destino determinado. Quando é que nós conseguimos realizar o nosso tikkun? Quando a gente consegue ir além dessas leis. Então, quando a gente está aqui nesse deserto, num mundo que aparentemente, porque a gente está com essa venda nos olhos, que a gente só consegue enxergar o escuro, a gente não consegue enxergar o verdadeiro sustento, quando a gente só
está no mundo material e não conseguiu despertar para essa outra dimensão. A gente está nesse deserto. E quando a gente consegue entender que nós temos esse potencial de incorporar a luz dessas estrelas, olhar para cima, incorporar a luz das estrelas, a gente está indo além. E aí o que nós estamos fazendo? Corrigindo a nossa realidade, trazendo a luz e o sustento para esse deserto e trazendo a vida para esse deserto. Esse livro que nós vamos começar a ler agora, toda semana uma porção, traz para nós a possibilidade de criar esse canal a essas estrelas. Se a gente estivesse lendo todas as linhas aqui dessa paraxá, que nós não vamos ter tempo hábil para isso, nós estaríamos vendo que Moisés não só conta cada cabeça de tribo, que vão ser 12, mas ele conta o número dos descendentes e de pessoas que fazem parte de cada tribo. Essa figura, essa analogia é tão linda, porque aqui as chaves dizem para nós que quando a gente olha para o céu e a gente vê as constelações, cada uma dessas tribos estão trazendo para nós a energia de cada uma das constelações, desses 12 astros ou estrelas, planetas, que fazem parte das 12 forças que emanam para nós essa força. Ao pronunciar e ao dizer isso, nós estamos incorporando dentro de nós uma consciência que faz a ligação com cada uma dessas forças. E quando ele fala ali o número de cabeças de cada uma dessas tribos, quando a gente então olha para o céu e vê o formato daquela constelação, ele está dizendo o número de cada uma das estrelinhas que fazem parte daquela constelação. Quando Abrão, patriarca, deu o nome a cada uma das constelações e criou ali aquelas imagens e aqueles símbolos, cada uma das cabeças daquelas faziam parte de cada uma dessas estrelas, e é lindo a gente pensar isso. Indo em frente, se a gente pensar que essa contagem, quando eu digo, eu conto com cada uma de vocês, quando eu falo o nome de cada uma de vocês nessa contagem, primeiro, a que está sendo contada com seu nome, ela já sabe, ao escutar, eu faço parte deste grupo, eu faço parte deste todo, eu faço parte deste processo. Então, eu já sinto que eu tenho uma responsabilidade. E, por um outro prisma, eu conto com você. Então, eu entendo que ela está contando comigo. Eu tenho uma responsabilidade, porque ela conta comigo.